que hoje nós celebramos essa missa em ação de graça por todas vocês. Mãe é dádiva, né? Mãe é algo tão grandioso que o próprio Deus, quando quis vir estar conosco, Ele escolheu justamente uma mulher para ser a sua mãe. A vocês, que Deus abençoe, parabéns. E sempre louve a Deus, agradeça a Deus por Ele conceder a graça de serem mães, onde tantas mulheres desejam e não alcançam. A gente às vezes encontra mulheres que o sonho seria ser mãe, mas por diversas situações não conseguiram. Então por isso hoje é dia de louvar a Deus, parabenizar as nossas mães e reconhecer o quanto Deus é grandioso na vida das mulheres, daquelas que assumem verdadeiramente a sua vocação, o seu chamado a ser esposa, a ser mãe, a cuidar de uma família. Então que Deus abençoe e parabéns pelo dia de todas as mães. E hoje celebramos também o dia do bom pastor. O evangelho de hoje nos apresenta Jesus, que se apresenta como esse pastor, onde as suas ovelhas escutam a sua voz. Jesus é esse bom pastor, né? As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. E elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E elas jamais se perderão. De fato, caríssimos irmãos e irmãs, se nós nos colocamos no redil de nosso Senhor Jesus Cristo, se nós nos consideramos ovelhas e que Ele é o nosso pastor, então de fato nós escutamos a sua voz. Agora, escutar a voz do pastor é seguir a voz desse pastor. Diante de uma sociedade tão barulhenta, onde existe tantas outras vozes que tentam nos distrair, nós precisamos discernir a voz de Jesus como bom pastor, aquele que nos chama e nos conduz para a vida eterna, aquele que nos chama e nos conduz para uma vida feliz. Por isso, diante de tantas vozes que ecoam pelo mundo afora, existe uma que todos os dias está nos chamando, e essa voz é justamente a voz do Cristo Jesus. Por isso, precisamos pedir a Deus que nos conceda a graça do discernimento, para que possamos, em meio a tantos barulhos, a tantas vozes, discernir a voz de Jesus como nosso bom pastor, aquele que é o cordeiro imolado, aquele que é o pastor que está no trono a aguardar por todos nós, e aquele que caminha à nossa frente para nos conduzir até a vida eterna. Encontramos um aspecto bonito na vida dos primeiros apóstolos, dos discípulos. Hoje, Paulo e Barnabé. Nós já tínhamos encontrado essa mesma característica na vida de Pedro. E agora hoje, São Lucas, nos Atos dos Apóstolos, traz também esse mesmo aspecto na vida de São Paulo e Barnabé. Justamente quando se trata de pregar o Evangelho, de anunciar o Cristo ressuscitado. Então, com muita coragem, Paulo e Barnabé declararam: era preciso anunciar a palavra de Deus primeiro a vós, com muita coragem.
Esse é uma característica dos cristãos. Os cristãos não são covardes, os cristãos não são medrosos, eles cheios de coragem, ou seja, agem com o coração. A palavra coragem vem da raiz, né? Cordis, lá em latim, quer dizer coração. Então, uma pessoa encorajada, uma pessoa que age com o coração, uma pessoa que não tem medo porque ama, não tem medo porque ama. E os discípulos, então, eles não tinham medo de pregar o Evangelho, de anunciar o Cristo ressuscitado, porque eles tinham coragem, eles tinham coração, eles tinham amor. Por isso, nós os cristãos também, nós não podemos ser medrosos, nós precisamos ter coragem para pregar o Evangelho. Agora é interessante, caríssimos irmãos e irmãs, compreendermos em que sentido essa coragem. Ter coragem para anunciar o Cristo Jesus, ter coragem para fazer a coisa certa, ter coragem para dizer não às coisas erradas e assumir sempre o projeto de Deus. Essa é justamente a ação dos apóstolos. Então, diante daqueles que negavam a fé, eles insistiam pregando o Cristo Jesus, e por isso, principalmente aos judeus, eles vão dizer isso, que era justamente a sua missão, anunciar a palavra de Deus primeiro a eles. Mas como rejeitais e vos considerais indignos da vida eterna, sabei que vamos dirigir-nos aos pagãos, porque esta é a ordem que o Senhor nos deu. Eu te coloquei como luz para as nações, para que leves a salvação até os confins da terra. Eles sabiam qual era a sua missão. Por isso a coragem vem também de uma clareza daquilo que eles estão fazendo, anunciando o Cristo Jesus, pregando o Evangelho, apresentando o caminho da verdadeira conversão que nos conduz para a eternidade, para uma vida plena, para uma vida feliz, que nós hoje contemplamos no Apocalipse de São João, quando João vai dizer: eu, João, vi uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, e que ninguém podia contar. Era uma grande multidão. Estavam de pé diante do trono e do Cordeiro, trajavam vestes brancas e traziam palmas na mão. Então um dos anciãos me disse: esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e lhes prestam culto dia e noite no seu templo. E aquele que está sentado no trono os abrigará na sua tenda. Nunca mais terá fome nem sede, nem os molestará o sol, nem o calor ardente. Essa grande multidão, na visão apocalíptica de São João, são justamente aqueles que perseveraram aqui na terra e agora são recolhidos na presença de Deus lá no céu. A visão apocalíptica de hoje, de São João, é justamente a experiência do céu que nos espera, que aguarda a todos aqueles que irão viver com fidelidade no seguimento ao Cristo bom pastor, e irão um dia alcançar essa eternidade. Mas, como o ancião explicava para João, esses são os que vieram da grande tribulação, ou seja, diante das tribulações desta vida, existe um único caminho: permanecer no caminho da santidade. Mesmo diante dos desafios que a vida nos apresenta,
nós não podemos desistir de caminhar em direção ao Cristo Jesus. As tribulações existem e elas vêm para nos desviar de Deus, para nos desviar do caminho do Senhor. Por isso, devemos ser fiéis, perseverantes, corajosos, firmes no caminho apresentado por Cristo Jesus, pois o que nos reserva lá na eternidade é uma presença eterna na frente do Senhor. E por isso, caríssimos irmãos e irmãs, todas as nossas necessidades serão saciadas. Não haverá mais fome, não haverá mais sede. Mas aqui não é no sentido de comida, né, do feijão, arroz e da água que a gente bebe, mas no sentido de todas as necessidades humanas que nós temos serão saciadas de uma vez por toda. Ou seja, lá na presença de Deus não haverá necessidade nenhuma. Aqui nos faz lembrar uma passagem bíblica quando os fariseus queriam surpreender Jesus e apresentar uma história dizendo que uma mulher casou com um homem e ele morreu, e depois ela casou com mais 7 e todos morreram. E eles perguntaram: e lá no céu, de quem ela vai ser esposa? E Jesus disse: lá no céu não terá essa realidade aqui, porque todos viverão como anjos, ou seja, as necessidades humanas, elas serão todas supridas. Então lá no céu não haverá mais nenhuma necessidade. Então, fome e sede que serão saciados aqui é no sentido de todas as nossas necessidades. Então, o céu se torna um lugar desejável quando nós percebemos que aqui nos falta tantas coisas. Sempre nós sentimos necessidade de alguma coisa, e Deus tem para nós um lugar onde todos nós, se alcançarmos, por isso, para alcançar esse lugar, é preciso alvejar as roupas, as vestes no sangue do Cordeiro, que significa purificar a vida, purificar a sua alma, purificar o seu coração no sangue do Cordeiro. A gente pode fazer uma comparação. Todas as vezes que nós comungamos o corpo e o sangue de Cristo, nós estamos alvejando, purificando a nossa vida e nos preparando para um dia tomar posse desse lugar definitivo, um lugar onde de fato haverá vida plena, haverá felicidade e ninguém mais terá necessidade. Um lugar, caríssimos irmãos e irmãs, onde é nos apresentado, onde tem uma imensa multidão, e todos estão felizes, e todos estão realizados, todos estão plenamente cheios, pois na presença de Deus não nos falta mais nada. Nós estamos fazendo esse caminho para lá, mas enquanto nós não atingimos e não alcançamos esse lugar definitivo, nós precisamos então atrair o céu para perto de nós. Nós precisamos transformar esse mundo numa realidade salvífica. Então a presença dos cristãos no mundo deve ser justamente onde as pessoas consigam encontrar sinais da presença de Deus no meio deles. Por isso, quando a gente olha lá nas primeiras comunidades e a gente vê os cristãos alegres, os cristãos cheios do Espírito Santo, eles vivendo de uma maneira muito mais livre, porque eles já viviam nessa perspectiva de uma vida plena, de uma vida na presença de Deus. Assim também, caríssimos irmãos e irmãs, nós devemos construir a nossa vida, saciando as nossas necessidades humanas, mas sempre na perspectiva de uma vida plena, apresentada por Deus, e que nós encontramos presente esses relatos em toda a Sagrada Escritura, e existe um único caminho que vai nos conduzir para essa vida plena: Jesus Cristo.
fazer o caminho do discipulado, escutar a voz de Cristo como nosso bom pastor, vai nos possibilitar fazer essa caminhada para a terra prometida, para Jerusalém celeste, para esse lugar onde o Cristo Jesus está preparando para todos nós. Mas para que alcancemos a estatura necessária para um dia estarmos frente a frente com o Senhor, é preciso coragem para anunciar o Evangelho com a vida e, principalmente, caríssimos irmãos e irmãs, buscar lavar as vestes no sangue do Cordeiro, ou seja, estar em comunhão com Cristo Jesus todos os dias da nossa vida, não só hoje, no dia das mães. Alguns filhos vieram acompanhar das suas mães, mas venham sempre, porque é na presença de Deus, na Eucaristia, que a gente vai fazer essa caminhada para o céu, e lá sim é onde haverá a grande e a verdadeira festa, o verdadeiro banquete que espera por todos nós. Podemos fazer os pequenos banquetes aqui com os nossos familiares, nos alegrar com eles, mas a perspectiva do banquete que Deus está preparando para nós é muito maior do que a experiência de alegria e de felicidade que queremos partilhar hoje ao estar com os nossos pais, ao estar sobretudo com as nossas mães. Por isso, caminhemos nessa perspectiva, a perspectiva do céu e de uma vida plena. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.